Sim, tem jeito sim. Então, se você está cansada, aprenda a descansar e não a desistir. Se eu parar, sentar e chorar e só olhar pelos desafios, pelos meus traumas, pelas pessoas que me machucaram, me maltrataram, pelas dores da perda da minha filha, pelas dores que o mundo já apresentou para mim, eu não estava nem na metade da onde eu cheguei e muito menos sentada aqui contando história para você, tentando te encorajar e levando esperança para você. Nós não temos que querer mudar o nosso momento, nós temos que querer mudar a nossa história. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pense Nisso com Alessandra Santos. Hoje, o nosso Pense Nisso, ele tem o oferecimento dos nossos novos parceiros. Vamos dar uma salva de palmas e seja muito bem-vindo, Império Carioca Natural Fit, marmitas congeladas. Então, se você quer fazer uma dieta, está cuidando da saúde, quer ter uma alimentação saudável, então já clica, segue a Império Carioca, porque tem comidas deliciosas. Então já grave aí, Império Carioca Natural Fit. Seja muito bem-vindo, Império Carioca, em nosso programa, em nosso Descomplica, em nosso canal. Beijo para você, o Cosme, beijo para você, Flávia, e seja muito bem-vindo, tá? Você não se inscreveu ainda em nosso canal? Não, está perdendo tempo, viu? Está perdendo tempo. Clica, ative o sininho, comenta, compartilhe e já encaminha para 5 aí, porque hoje o meu Pense Nisso vai transbordar aí na sua vida. Mas antes, vamos falar que ele está disponível na Livrarias Curitiba dos shoppings e também no site. Corre lá e já garanta o seu e mais um de presente para alguém, né? E esse daqui que não está disponível, ele está no site da editora Boni Lauri. Entre lá, garanta o seu. Se você for fora de Curitiba, você vai pagar somente o frete. E se for de Curitiba, corre aqui na Cronos Metal. Eu ficarei feliz de abençoar a sua vida e você já leva mais um tanto aí para abençoar outras vidas através dele. Se você acha que não tem jeito, estou aqui para encorajar você e falar que tem jeito sim. Tem jeito sim. Sempre tem, porque o nosso Deus, ele é especialista em recomeços, né? Só ele que dá o ar da graça pra gente e nos renova as nossas forças e a nossa fé. Porque sem ele não somos nada, não é verdade? Eu sei, imagino que você também passa pelos percalços aí da vida e algumas vezes você fala assim, ó, meu Deus, não vai ter jeito mais. Você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, muito menos. Olha para vários lugares, não vê saída, mas comigo também foi assim, há um tempinho atrás, há uns meses atrás, e aí o Senhor veio ao meu encontro, claro que muitos pedidos, né, muitas orações, mas ele falou assim, tem jeito sim. Então, se você está cansada, aprenda a descansar e não a desistir. Vamos lá? Pensar junto comigo? Semana passada, eu estava num emaranhado de emoções, né? Vivendo dores e alegrias ao mesmo tempo. Tudo indo mais uma tristeza que só. Os dias se passaram. Os dias foram passando, as horas passando, grandes tribulações, assim, uma angústia gigantesca dentro do meu coração. Olhava tudo certo, as coisas se encaminhando, mas aquela dor dentro do meu coração. E eu gravei o programa e algumas pessoas vieram conversar comigo, porque também estavam passando
pelas mesmas situações, pelos mesmos sentimentos. Até quero mandar um beijo para você, um abraço para você, que disponibilizou, assistiu e veio comentar comigo e agradecer pelo programa da semana passada. É o que vale a nossa vida. A gente é medido pelo aquilo que a gente transborda, né? E quando a gente está passando uma necessidade, uma situação, quando a gente compartilha com o nosso semelhante, com o nosso próximo, o Senhor vem e cuida da nossa. E nesses dias antecedente, o programa foi pro ar, as pessoas vieram conversar comigo. Deus foi dissipando, foi acalmando o meu coração. Porque já viu aquela frase, aquele ditado, que o que não tem remédio, remediado está? Já viu essa frase? O que não tem remédio, remediado está. Muitas vezes estamos passando por uma situação que não tem solução, que não tem como reverter aquele quadro. Isso é fato, né? Está passando uma situação, não tem solução. Então, se não tem solução, não tem como reverter o quadro, eu não posso ficar me lamentando, sentado naquele em cima. Eu tenho que parar, me recolher, fazer o entendimento. Dá para arrumar? Dá para consertar? Dá para voltar para trás? Dá para refazer? Dá? Não dá. Então, vamos ter que seguir para frente. E é hoje que eu quero fazer você pensar. O nosso Pense Nisso é caminhar para frente. Quando cheguei de manhã hoje aqui, falei assim, vamos gravar hoje, porque era para me ter gravado ontem, eu ainda não estava pronta, e aí eu pedi dessa forma. Falei, Senhor, eu preciso, na hora que eu estiver pronta para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, porque corações aí estão atormentados e tribulados, então vamos transbordar nesse momento. Cheguei de manhã hoje, vamos gravar, porque é hoje que essa menina está precisando dessa palavra. Então, semana passada, né, as pessoas vieram conversar comigo, foi justamente os sentimentos ali da ansiedade, da depressão. Nós estamos no Setembro Amarelo. Muitas pessoas começam a doer tanto que elas querem dar cabo da própria vida, elas querem dar fim naquela dor, naquele momento. Mas o que eu aprendi e tenho aprendido diariamente? Nós não temos que querer mudar o nosso momento, nós temos que querer mudar dificuldades e desafios, e isso vão se apresentar diariamente e não tem para onde nós corrermos. Consegue entender? Não tem como nós fugirmos. Enquanto os nossos olhos estiverem abertos nesse mundo, nós iremos passar por desafios e dificuldades diariamente. Queria poder falar para você que ia ser o contrário, mas não é. O que faz a gente aliviar as nossas dores, os desafios, as situações que acontecem desafiadoras de verdade durante o nosso dia, é em quem está depositado a nossa confiança. Porque vou te falar a verdade, se eu parar, sentar e chorar e só olhar pelos desafios, pelos meus traumas, pelas pessoas que me machucaram, me maltrataram, pelas dores da perda da minha filha, pelas dores que o mundo já apresentou para mim, eu não estava nem na metade de onde eu cheguei e muito menos sentada aqui contando história para você, tentando te encorajar e levando esperança para você. Hoje eu tenho recebido alguns convites para eu levar esperança. Veja só. Eu que às vezes também passo por uns desafios gigantescos. Então, o que acontece? Se eu sento e choro, eu não mudo nem a mim mesma e quem dirá o mundo. Então, o mundo tem visto todos os dias uma luta e uma vitória em minha vida, porque eu tenho a humildade de mostrar, estou triste. Está acontecendo isso. Mas também quando Deus me levanta, quando Ele abre esses olhos aqui para ter clareza do que Ele quis me mostrar enquanto eu estava no momento de angústia, eu também estou aqui, vim aqui para contar para você. Que se você não se levantar, olhar para dentro de você e olhar para fora e falar assim, tô com medo, vou com medo mesmo, tá doendo, vou com dor mesmo, tá com desafio? Vou com desafio mesmo. Porque assim, o que eu fiz?
O medo tem que ter medo de mim. E não eu tenho que ter medo do medo. Enquanto nós estivermos vivos, durante a nossa jornada, durante a nossa vida, nós iremos passar por medos, por ansiedades, por tribulações. Vamos passar pelos BO, vamos falar no português. Nós vamos passar pelos BOs diariamente. Pausadinho. Diariamente. O que me faz enxergar a vida com mais leveza, mesmo quando o coração está chorando? Porque às vezes o coração chora e às vezes o coração sangra. É ou não é? Às vezes o coração chora, mas em algumas vezes o coração sangra, porque a dor é muito grande, né? Você está ali fazendo a tua parte, lutando e fazendo de tudo e mais um pouco. Só que daí Deus tem algo para te ensinar, ele vai começar a te preparar para um próximo nível, então ele vai começar a apertar o teu parafuso, né? Ele vai começar a apertar o teu parafuso para você suportar a subida. Então é onde começa a doer demais, porque você está crescendo, o crescimento dói. Nós temos duas dores, a dor do fracasso e a dor do sucesso, e nós temos que ter a escolha, eu quero ir ou quero ficar? Eu quero ir ou quero ficar? Você tem essa escolha. E eu escolhi a dor do sucesso. Então, o crescimento dói. O crescimento dói, porque as situações que vão acontecer na minha vida, elas vão acontecer na medida da minha evolução. E se eu não cheguei em determinado lugar ainda, é porque eu não estou pronta. Então, eu devo me preparar. E preparar é o quê? Sair da minha zona de conforto, buscar um conhecimento mais tanto na palavra quanto na leitura, começar a ouvir pessoas mais saudáveis, dar ouvidos para as pessoas com conhecimento maior. Mamãe fala assim, ó, conselho bom se fosse bom, não dava, se vendia. Mas isso eu não concordo muito não, tá? Porque tá lá em Provérbios, diz assim, feliz é aquele que busca conselhos, que tem conselheiro de forma certa, positiva. Não que você vai lá buscar um conselho, vai vir buscar um conselho em mim e seguir a risca aquilo que eu falar. Você vai ouvir de bom grado, trazer para sua mente, no final da noite, você vai estar lá no seu banho ou deitado na sua cama, você vai fazer uma peneira, você vai fazer esse aqui, ó, peneirar. Olha, isso que ela falou faz sentido, isso que ela falou não faz sentido, e vai colher aquilo de bom para você e aplicar na sua vida. Isso está em Provérbios. E isso foi escrito lá por Salomão, que era o dono da sabedoria. E se nós temos um coração humilde para ouvir algo, né? Um coração ensinável. Nós temos que ter um coração ensinável. A gente não sabe tudo. Confessa aí, você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Nós nunca saberemos de tudo. Então, por que não ouvir pessoas que já passou pelas experiências que nós queremos passar? Se ele chegou lá, nossa, mas o que ele fez para chegar lá? Vamos lá, vamos tomar um café, meu amigo? Conta para mim, quais foram os seus desafios? Porque as experiências das pessoas, elas podem nos trazer luz, clareza, porque o caminho que ele, às vezes, falhou, às vezes ele errou, às vezes ele fez uma curva errada, inconveniente, com a vitória dele, que fez com que ele demorasse um pouco mais para chegar lá em cima, nós podemos encurtar o nosso caminho. Já parou para pensar nisso? Então, por isso que o nosso quadro existe, é fazer você pensar nisso. Então, quando a gente tem a humildade de reconhecer, eu não sei, mas eu quero saber. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou pensar em quem? Quem tem o conhecimento que eu preciso? Fulano. Fulano, vamos sentar aqui, né? Não são todas as pessoas que ensinam de bom grado, tá? Que contribuem de tal grado, porque às vezes a ideia que ele tem, a sugestão que ele tem, que ele tentou, não deu certo, ele não vai dividir com você, porque sabe que se você colocar a mão, vai dar certo. Então, não busque em qualquer fonte. Não busque em qualquer fonte. Primeiro, para você avaliar. José passou pelo que eu passei e venceu. Então, eu devolvi ele. José passou pelo que
eu quero passar, mas não venceu. Pelo que eu estou passando, mas não venceu. Então, quando você for dar ouvidos para algumas pessoas, veja os seus resultados. Tá bom? Quando você for pedir conselhos para alguém, veja os seus resultados. Tem resultados consistentes? Tem resultados palpáveis? Tem resultados que você enxergue? A vida é organizada? Tem uma família que está caminhando na graça? E graça eu falo aqui, não é viver dentro da igreja. Graça eu falo é a união da família interna. Nosso primeiro ministério. Estou bem, ele está bem com a sua própria família. Porque a pessoa que não tem uma família e não está estruturada dentro da tua própria casa, não pense que ele vai estar bem na comunidade, que ela é na igreja, a comunidade aqui fora. Não existe isso. Não é essa a matemática. Espiritualmente é assim que funciona. Primeiro lá em cima, depois lá e depois o resto. É assim que funciona. Se a conexão lá, ó, é 10, a conexão lá é 1000, aqui todo o resto passa a ser, ó, lero, lero, só alegria. E você consegue realmente, não, essa pessoa merece ser ouvida. Porque além do que ela falar, ela vive aquilo que fala e o que ela fala, escreve. Pouquíssimas pessoas, e você sabe que no teu quadrado dá para contar nos dedos, pessoas que de fato estão vivendo em comunhão. Comunhão. Sabe o que é comunhão, né? Comunhão. Quando nós vivemos em comunhão com o universo, com o mundo, com a família, com os nossos próximos, com a nossa sociedade, a gente é naturalmente, a gente emana confiança, a gente emana credibilidade, as pessoas querem ficar perto da gente. Por quê? Porque a gente tem luz, a gente tem energia boa, a gente transmite confiança, não é perto desse ser, porque a graça está perto dele. Eu preciso ficar perto dele, porque vai transbordar tanto na vida dele que eu preciso estar perto, porque vai estar perto de mim. Eu sou seletiva no extremo, gente. Na minha casa não entra ninguém, não entra ninguém. Lá é onde Deus deu para mim e para minha família. Não levo baderna dentro da minha casa, não levo qualquer um dentro da minha casa. Lá é onde o Senhor, lá é o meu templo, é o templo da minha família. Lá, se eu não cuidar de lá, e eu lembro que a mamãe falava, mamãe tinha razão, mamãe sábia, viu? Mamãe dona de sabedoria, irmãzinha do coque. Mamãe falava assim: amizade que muito dura, pouco a dura. Amizade sincera não é aquela de todo dia. A amizade não é aquela que está enfiada dentro da sua casa. Porque as pessoas, elas querem às vezes estar perto da gente, porque a gente tem luz, porque a gente tem algo para oferecer. Porque a partir do momento que a gente deixa de oferecer, o que elas fazem? Ó, elas sartam de banda. E eu foi assim comigo, viu? Assim comigo. Quando eu decidi ali, ó, decidi assim, eu vou caminhar para o sucesso. Não quero ser fracassada, não. Quero ser vitoriosa. Quando eu falei assim, eu vou subir um degrau. Quando eu subi meu pé para pisar no outro degrau, aqueles amigos, aqueles parça, ó, vazaram embora. Sumiram. Deixaram de existir. Foi quando eu falei assim, ah, é assim? Que bom, fizeram um favor. E foi nessa daí. Então, assim, a partir de agora vai ser a minha música. Na minha casa, nunca mais. Na minha casa entra aqueles, mas escolhidos nos dedos. E olha lá ainda, viu? Escolhido nos dedos. Dependendo da energia, da sintonia ali, na minha casa, não. Tudo pode ser, a gente pode ser enganado de várias formas, sabia? Você sabia disso, que você pode ser enganado de várias formas. Mas, ó, essa dica você pega pra você, viu? Pega pra você. A gente pode ser enganado de várias formas. Porém, a gente não pode ser enganado através da energia. E isso aqui, ó, o zóio. O zóio da gente é o espelho da alma. Sim, os nossos olhos é o espelho da alma. Energia não mente e os olhos falam a verdade. Então, você quer conhecer uma pessoa, um caboclo aí? Olhe nos olhos dele.
Olhe diretamente. Se ele desviar o olhar, meu filho, ó, já sarta de banda aí que esse não é pra caminhar com você não, viu? E esse não é pra caminhar com você não. Porque a pessoa verdadeira é aqui, ó. Não é nem aqui e nem aqui. É aqui, ó. Ela vai olhar nos seus olhos porque ela não tem nada a esconder. Por que que ela vai falar desviando o olhar de você? Fala pra mim. A única forma de o Senhor falar a verdade, expressar a sinceridade do teu irmão pra você é através dos olhos dele. Ou a energia. Já viu falar que o corpo fala, né? Parece que chega alguma pessoa assim em volta de você, assim, ó. Na hora, mas é na hora, não é nem segundo. A energia ou é tão boa que parece que você tem a sensação de conhecer aquela pessoa assim, ó, que parece que a alma sua e abraça, já chegou abraçando antes de vocês trocar um lero. Ela chega, é uma alegria muito grande, uma paz. Agora, tem uns seres que chega perto da gente que você quer que, ó, suma da tua vida. Porque é uma energia ruim, é pesado. Aonde está com a aura, não sei como é que fala. A energia é o radar. Você tá lá, principalmente você que tem comunhão, eu é 5 segundos, eu já sei se o meliante é do bem, se não é. Às vezes até ele é do bem, mas ele está tão carregado porque não está com a comunhão, aí ele está carregado com as coisas ruins que o mundo apresenta. Ou está ouvindo muitas notícias ruins com a nossa internet, aí os jornais aí só coloca coisa ruim, aí ele traz a energia do outro, que nem é para ser dele, ele traz para ele. Ou a energia ali de confusão mesmo, que o espírito carrega, confusão mesmo, ele sobrecarrega a energia dele. Aí ele vai procurar quem tem luz para descarregar a energia dele, e aí ele fica bom e suga a tua energia. Então, eu sou seletiva, na minha casa não entra qualquer um. E também no meu dia a dia aí, ó, eu certo de banda, porque a prioridade é eu, tá? A prioridade na minha casa é eu. Se eu estou bem, o resto está. Se eu estou bem, o resto está. E a prioridade do meu marido é ele. Se ele está bem, o resto está. Parou para pensar, né? A prioridade sempre tem que ser a gente. Se nós estamos bem com o Senhor, se nós estamos bem com a gente, se nós estamos bem com a sociedade, a vida flui, as coisas acontecem, o Senhor prospera, o Senhor abre porta, o Senhor tira o que não é para ser, traz o que é para ser, leva para trás aquilo que impede, traz para frente aquilo que vai dar sentido e te levar onde ele já sonhou e já viu você. Mas tudo isso vem de você. Você é o único. E na hora que você morrer lá, você sabe que se ninguém vai se jogar no caixão por você, você vai morrer sozinho e vai embora sozinho. E na hora de batalhar lá, Jesus fala que o galardão é dele, ele dá para quem ele quiser, também é uma luta. Então sempre é você. Se você cair, o único que pode segurar na mão e levantar é você. Então a prioridade é você. Tira as pessoas que não devem caminhar com você e mesmo que doa, ó, você não é, meu lindo. Semana passada fui na igreja, vou rapidinho, nós temos acabando. Mas eu fui na igreja e aconteceu um acontecido anterior, né? Do mesmo dia, da mesma hora, do mesmo momento, no mesmo lugar. E Deus parece que assim que quando ele tem um cuidado com a pessoa, ele manda a resposta, ó, muito rápida. Porque ele capita. Ele já viu amanhã, né? Ele já viu daqui a pouco. Aí ele falou assim, ó, tô contando desse caso que aconteceu comigo, tá? Aconteceu um acontecido. E aí, durante a palavra lá, o Senhor na hora falou assim para mim. Mandou para mim, mandou um recado de lavado ali, ó. Era para mim aquilo lá, tá? Não traga para sua vida aqueles que Deus já tirou da sua vida. Não traga aqueles que o Senhor já tirou da sua vida. Porque, vamos imaginar, o marido se separou da mulher porque era só crenca, confusão. Primeiro que o Senhor não quer destruir família. Mais uma vez separado, você ora lá, é para eu ficar com a fulana? É para eu ficar com fulano? Não, não é. Então, não traga de volta aqueles, porque você já sabe que
Se Deus não entrar e fazer a bagunça, a quebra, esmagar, fazer uma nova criatura novamente, esquece, porque ele vai voltar, ou ela vai voltar a fazer as mesmas coisas. Você já sabe o resultado daquilo lá. Entendeu? E assim são as pessoas que nos rodeia. Sei lá se existe isso. É bom, rodia, gente. Aos nossos arredores. Você já sabe o resultado que fulano traz, cicrano traz, bertano traz. Se para estar na sua vida, Deus já não tinha tirado, não tinha nem permitido sair. Aí vai você, Deus tirou, mas você, por ter um bom coração, o que você fez? Vamos lá trazer de volta, porque você fica com dó, você fica com paixão. Entendeu? Você não nasceu para ser bonzinho, tem que ser o Senhor. Ele é o único bonzinho na face dessa terra. Você está aqui para ser justo. Se te machucaram, libere o perdão, siga a tua vida. Mas não volte a viver aquilo que o Senhor já tirou dela. Não queira voltar a reviver aquele buraco escuro, negro, que não te trouxe nada além de tristezas, amarguras e lágrimas. Você pediu, o Senhor te ouviu, o Senhor tirou. Aí você vai lá de novo, com as suas próprias mãos, e traz de volta. Tá? Então, pare de pegar provas com as próprias mãos, tá bom? Deus não traz prova para você, você que vai lá buscar. Tem situações que o Senhor permite, mas tem coisas que a gente vai lá e pega com as próprias mãos. Não precisa, né? Já chega de sofrer, chega de viver com mais sabedoria, mais leveza. Às vezes vamos passar pelos percalços, a gente vai cair, vamos se levantar e não vamos nem ver, porque a nossa confiança, o nosso olhar, as nossas decisões diárias, ela é tomada naquele que tudo pode, faz, refaz, desfaz. E você sabe que ele não remenda, né? Ele não cola cacos, ele faz tudo novo, de novo, desde que se tirou da sua vida, não queira ir lá pegar com as suas próprias mãos de novo. Não faz isso com você. Aonde o Senhor está levando, às vezes, aquelas companhias, elas não serão bênçãos para você. Às vezes, essas companhias é as que estão te impedindo de acessar aquilo que Deus tem para você. Ouvi esses dias e eu achei lindo, sensacional. Antes de entregar qualquer bênção, sucesso, situação, graça nas suas mãos, ele é o vigia do seu coração e dos demais que estão à sua volta. Verdade? Ele vigia o seu coração. Tá preparadinho? Tá preparadinho. Então, vou liberar a graça para ele. Ah, mas peraí, deixa eu olhar os corações de quem está em volta. Não, 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 não. Essa graça não pode alcançar esses aqui, ó. É onde o Senhor faz limpa. E essas limpas dói, porque eu sei, porque eu já passei por isso, tá aqui, ó. Registrado. Não só passei, como o Senhor falou assim, ó, você vai registrar. Vem aqui buscar, vem aqui. Esse eu teria a alegria de dar em suas mãos, que eu tenho certeza que você tem os pesos, as pessoas assim que ficam alimentando a tua mediocridade, vê você ali na dor, na sofrência, não estica as mãos, fazendo você permanecer naquela situação ali, porque convém. Convém para elas. Isso dói, viu? Isso dói, e eu sofri. Mais uma vez pedido, e eu falei, né? Eu sou corajosa, viu? Seja corajoso você também, corajosa. Deus, não quero mais nada que não seja da tua vontade. Elimina, tira, afasta tudo aquilo que não é para ser meu e todos aqueles que atrapalham as suas bênçãos vir na maior velocidade. 40 anos, né? Se passaram da minha vida. O que que acontece? Eu quero graça, eu quero bênção. Eu trabalhei bastante, lutei bastante para chegar até aqui. Aí, quando eu tô pertinho de acessar, mas tem aqui as âncoras que fica puxando a gente, segurando a gente por aqui. Não, ela não pode ir, porque ela vai vencer e eu não vou conseguir acompanhar ela. Então, deixa eu trazer ela para o meu mundo. Fizeram isso comigo. Vários dias, até um dia que eu arrancou as vendas.
e fez a limpa, e aí eu comecei a ficar assustada, porque eu via e eu não podia colocar as mãos, porque eu sabia que era ele que estava agindo, e aquela dor me consumia, mas aí, quando limpou, ai Deus, que coisa mais linda, viu? Que coisa mais linda. Começou a ser menos difícil, não mais fácil, tá? Menos difícil, menos doloroso, mais leve, com mais leveza, mais clareza. É como se eu olhasse assim, não, agora, por mais que demore um pouquinho mais, agora é com mais certeza, é com mais clareza, é com mais... pode ser que demore um tiquinho mais, de fato, mas agora é a certeza de que a gente vai chegar. É a certeza de que eu vou chegar. Já caminhei até aqui. Quantas coisas aconteceu comigo nesse 2025, viu? Menino do céu. Quantas coisas aconteceram e eu vi Deus em cada uma delas. E hoje jubilar de alegria aqui, comentar com você, fazer você enxergar a esperança, fazer a limpeza aí na sua roda aqui, ó. Tira para fora aqueles que te impedem de ser feliz, de ser você mesmo, de alcançar as graças que o Senhor tem para a sua vida. Faça como eu. Leia, você tem que ler isso aqui, ó. Você tem que ler isso aqui. Você tem que ler isso aqui. Com tudo que eu já tinha se lascado na vida, sofrido na vida, ainda eu tive pessoas que se aproveitaram e se abusaram, às vezes, da minha bondade, inocência, né? Porque a gente, às vezes, é burro. Às vezes, a gente é burro. Essa é a verdade. É bom demais. E ser bom significa ser burro, né? Vamos ser justos. Mas eu tenho pedido, Senhor, me dê clareza para ser justa. Não quero ser legal, eu quero ser justa. O que é certo, o que é errado. O que é meu, o que é teu, é teu. Simples. Esse é o seu papel. Esse é o nosso papel. Ser justo e nada além de justo. Ok? Ok. Ok, não. Vamos. Amém? Amém. Bom, eu tenho certeza aí que mexeu com o teu coração, que você vai começar a fazer um rodo aí nessa galera aí que tá sugando, ó, o seu mió, e vai vir contar aqui pra mim, tá? Conta pra mim, me chama lá no direct, conta pra mim aqui embaixo. Conta pra mim, preciso saber. Alessandra, tirei fulano e cicrano, minha vida foi que foi. Eu quero saber dos seus resultados. A minha alegria é a sua alegria. A minha motivação é motivar a sua vida. Deus trabalha na minha vida aqui, ó, e tem me levado cada dia mais para poder abençoar a sua vida, através da minha. Tá bom? Tá bom. Então, ó, quero mandar um beijo pra Flávia, pro Cosme, que são os nossos novos parceiros aqui do Descomplica. Já siga lá aqui, ó, Império Carioca, Natural Fit, tá? Comidinha aí, ó, saudável, né? Marmitas congeladas, não tem tempo de cozinhar? Acessa aqui, ó, Império Carioca, já peça as marmitinhas aí pra semana, entrega aí pra você e você vai comer saudável e ficar esbelto. Tá bom? Vai ficar lindo, linda, maravilhosa e com saúde, tá? Que Deus abençoe, que guarde e proteja você, sua casa, sua vida. Já siga, compartilha, manda aí para as 5 aí que nós vamos abençoar. Me ajuda a alcançar outras vidas, tá? Me ajude a alcançar outras vidas. E já ativa o sininho, tá bom? Que Deus abençoe e nos vemos aqui na próxima quarta-feira no Pense Nisso. Um beijo e fica com Deus. E aí, gostou desse episódio? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio aqui no YouTube.